Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. Assim, pois, existe esse problema de como pode a mente, que está tão profundamente condicionada, trocar de maneira radical. Espero que vocês mesmos se exponham a esse problema, porque a menos que exista uma moralidade, que não é a moralidade social, a menos que haja uma austeridade, que não é a austeridade do sacerdote com sua dureza e violência, a menos que haja uma profunda ordem interna, essa busca da verdade, da realidade, de Deus ou qualquer seja o nome que gostem de lhe dar, não tem sentido algum. Possivelmente aqueles de vocês que vieram aqui tratando de encontrar a Deus ou em busca de alguma experiência misteriosa, fiquem desiludidos, porque a menos que tenham uma mente nova, fresca e olhos que possam ver o que é verdadeiro, não poderão compreender o incomensurável, o inominado, o que é. Se meramente desejarem experiências mais amplas e profundas, enquanto levam uma vida falsa, vazia, então terão experiências sem valor algum. Devemos investigar isso juntos. Vocês encontrarão que esta é uma questão muito complexa, porque há muitas coisas envolvidas nela. Para compreendê-la, tem que haver liberdade e energia. Temos que ter ambas as coisas, grande energia e liberdade para observar. Se estão atados a uma crença determinada ou a uma imaginária utopia particular, é óbvio que não são livres para observar. Existe essa mente complexa, condicionada como católica ou protestante, procurando segurança e presa na ambição e a tradição. Para uma mente que se tornou superficial, exceto no campo tecnológico, o ir à Lua é um lucro maravilhoso, mas os que construíram a espaçonave vivem suas próprias vidas, falsas, pequenas, ciúmes, cheias de ansiedade e de ambição, e suas mentes estão condicionadas. Nos perguntamos se essas mentes podem estar completamente livres de todo condicionamento, de maneira que lhes seja possível viver uma vida totalmente distinta. A fim de descobrir isso, necessitamos liberdade para observar. Não como cristão, hindu, holandês, alemão ou russo, ou qualquer outra coisa. Tem que haver liberdade para observar claramente, o qual implica que a própria observação é a ação. Essa mesma observação produz uma revolução radical. Para ser capazes de tal observação, necessitamos de grande energia. Portanto, vamos averiguar por que os seres humanos não têm a energia, o impulso, a intensidade para mudar. Têm qualquer quantidade de energia para disputar, para matá-los uns aos outros, para dividir o mundo e ir à Lua. Para essas coisas tem energia, mas aparentemente não tem energia para mudar eles próprios de maneira radical. Assim que nos perguntamos por que carecemos dessa indispensável energia. Eu gosto de saber qual é sua resposta quando lhe exponho uma questão semelhante. Dissemos que o homem tem suficiente energia para odiar quando há guerra, briga e quando deseja escapar do que realmente é. Tem energia para fugir mediante as ideias, o entretenimento, os deuses, a bebida. Quando deseja prazer sexual ou de outra classe, persegue essas coisas com grande energia. Tem inteligência para sobrepor-se a seu ambiente.
Tem energia para viver no fundo do mar ou nos céus. Para isso, tem energia vital. Mas aparentemente não tem energia para trocar o hábito mais pequeno. Por quê? Por que dissipa essa energia no conflito interno? Não estou tratando de persuadi-los, não faço propaganda e não substituo velhas ideias com outras novas. Estamos tratando de descobrir e de compreender. Vejam vocês, nos damos conta de que devemos mudar. Tomemos como exemplo a violência e a brutalidade. Esses são feios. Os seres humanos são brutais e violentos. Construíram uma sociedade que é violenta, apesar de tudo. O que hão dito as religiões sobre o amor ao próximo e a Deus? Todas essas coisas são meras ideias, sem valor algum, porque o homem continua sendo brutal, violento e egoísta. E sendo violento, inventa o oposto, que é a não violência. Por favor, examinem isso comigo. O homem está permanentemente tratando de chegar a ser não violento. E assim, há conflito entre o que é a violência e o que deveria ser, que é a não violência. Há conflito entre ambas. Essa é a mesma essência do desperdício de energia. Enquanto há dualidade entre o que é e o que deveria ser o homem, tratando de voltar-se a algo distinto, fazendo um esforço por alcançar o que deveria ser, nesse conflito há dissipação de energia. Enquanto há conflito entre os opostos, o homem não dispõe de energia suficiente para transformar. Por que devo ter oposto algum, como a não violência, como ideal? O ideal não é real. Não tem sentido e só conduz a diferentes formas de hipocrisia, como o ser violento e pretender não sê-lo. Ou se disser que você é um idealista e que, eventualmente, chegará a ser pacífico. Esse é um grande pretexto, uma desculpa, porque tomará muitos anos deixar de ter violência. Na verdade, pode ser que isso nunca ocorra. Enquanto isso, segue sendo hipócrita e violento, de modo que, se pudermos, não em abstrato, a não ser realmente descartar por completo todos os ideais e só tratar com o fato, que é a violência, então não há desperdício de energia. É muito importante compreender isso, que não é uma teoria particular do que fala. Enquanto o homem viva no corredor dos opostos, terá que desperdiçar energia e, portanto, não poderá se transformar. Pois bem, de um sopro podem vocês varrer com todas as ideologias e todos os opostos. Investiguem isso, por favor, e compreendam-no. É realmente extraordinário o que ocorre. Se um homem que for colérico pretende ou tráfico de não sê-lo, nisso há conflito. Mas se disser, observarei o que é a cólera, não tratarei de escapar ou de racionalizá-la. Então, a energia para compreender e para terminar com a cólera. Se meramente desenvolvemos uma ideia de que a mente deve estar livre de condicionamento, continuará a dualidade entre o fato e o que deveria ser, e, portanto, haverá dissipação de energia. Enquanto que, se dissermos, vou averiguar em que forma está condicionada a minha mente, isso será como ir a um cirurgião quando a gente tem câncer. O cirurgião está interessado em operar e extirpar a enfermidade. Mas se o paciente está pensando no tempo maravilhoso do qual vai desfrutar posteriormente, ou tem medo da operação, esse é um desperdício de energia. Estamos interessados unicamente no fato de que a mente está condicionada, e não
em que a mente deveria ser livre. Se a mente não está condicionada, é livre, de maneira que vamos investigar, a examinar muito de perto o que é e o que condiciona tanto a mente, quais são as influências que produziram esse condicionamento e por que o aceitamos. Acima de tudo, a tradição joga um papel enorme na vida. Nessa tradição, o cérebro se desenvolveu de maneira que possa ter segurança física. Não podemos viver sem segurança e essa é a primeira e primitiva urgência animal, a de que haja segurança física. Alguém deve ter um albergue, comida e roupa, mas a forma psicológica em que utilizamos essa urgência de segurança é causa de caos dentro e fora de nós mesmos. A psique, que é a própria estrutura do pensamento, também deseja segurança interna em todas as suas relações. Então, o problema começa. Tem que haver segurança física para todos. Não só para uns poucos, mas essa segurança física para todos é negada quando a segurança psicológica se busca mediante a nacionalidade, a religião ou a família. Espero que compreendam que tenhamos estabelecido alguma classe de comunicação entre nós. De maneira que está o condicionamento necessário para a segurança física. Mas quando existe a busca e demanda de segurança psicológica, então o condicionamento se volta tremendamente poderoso. Quer dizer que, psicologicamente, queremos segurança em nossas relações com as ideias, a gente e as coisas, mas existe segurança alguma em qualquer relação? É óbvio que não. Desejar segurança psicológica é negar a segurança externa. Se quero estar psicologicamente seguro como hindu, com todas as tradições, superstições e ideias, me identifico com a unidade maior, o que me brinda grande comodidade. Por isso rendo culto à bandeira, à nação, à tribo e me separo do resto do mundo. Essa divisão produz, evidentemente, insegurança física. Quando rendo culto à nação, aos costumes, aos dogmas religiosos, às superstições, me separo mesmo dentro dessas categorias. E é então óbvio que tenho que lhe negar segurança física a todos os outros. A mente necessita segurança física, a qual lhe nega quando procura segurança psicológica. Isso é um fato, não uma opinião. Isso é assim. Quando procuro segurança em minha família, em minha esposa, meus filhos, minha casa, tenho que estar contra o mundo. Tenho que me separar de outras famílias e estar contra o resto do mundo. Podemos ver muito claramente como começa o condicionamento. Como 2000 anos de propaganda no mundo cristão tem feito que vejamos e sejamos devotos dessa cultura, enquanto que a mesma classe de coisas esteve ocorrendo no Oriente. De modo que a mente, através da propaganda, da tradição, do desejo de segurança, começa a condicionar-se. Mas existe alguma segurança psicológica na relação com as ideias, com as pessoas e com as coisas? Se a relação significa estar em contato direto com as coisas, não estamos relacionados se não existir o contato. Se tiver uma ideia, uma imagem de minha esposa, não estou em relação com ela. Posso dormir com ela, mas não estou em relação, porque minha imagem dela impede o contato direto. De igual maneira, a imagem que ela tem de mim impede seu contato direto comigo. Existe alguma certeza ou segurança psicológica com a que nossa mente está sempre procurando? É óbvio,
quando observamos muito de perto qualquer relação que não há certeza na mesma. O que ocorre no caso do marido e a mulher, ou de dois jovens que desejam estabelecer uma relação sólida. Quando o marido ou a esposa olham a alguma outra pessoa, há temor, ciúmes, ansiedade, ira e ódio, e não uma relação permanente. Entretanto, a mente necessita todo o tempo do sentimento de posse. De modo que esse é o fator do condicionamento. Por meio da propaganda, dos periódicos, as revistas, do púlpito, e um se volta tremendamente consciente de quão necessário é não depender de influências externas absolutamente. Então, descobre o que significa não estar influenciado. Escutem isso, por favor. Quando vocês leem um periódico, são influenciados consciente ou inconscientemente. Quando leem uma novela ou um livro qualquer, a pressão, esforço por classificar o lido em alguma categoria. Esse é todo o propósito da propaganda. Começa na escola e logo vamos pela vida repetindo o que outros são ditos. Somos, portanto, seres de segunda mão. Como pode um ser humano assim, de segunda mão, descobrir algo que seja original, que seja verdadeiro? É muito importante compreender o que é o condicionamento e investigá-lo muito profundamente. À medida que o observam, vocês têm a energia para romper com todos esses condicionamentos que atam a mente. Possivelmente desejam agora fazer perguntas e assim entrar nessa questão. Mas devemos ter em conta que é muito fácil formular perguntas, mas que fazer a pergunta correta é uma das coisas mais difíceis. Isso não significa que o que fala o límpida fazer perguntas. Devemos perguntar, duvidar de tudo, o que os outros hajam dito. Dos livros, as religiões, as autoridades, duvidar de tudo. Temos que indagar, duvidar, ser céticos. Mas devemos saber também quando deixar o ceticismo de lado e formular a pergunta correta, porque nessa mesma pergunta está a resposta. De maneira que, se desejam perguntar, podem fazer, por favor. Você está louco, Senhor? Pergunta-lhe você ao que fala se estiver louco? Bem, eu gostaria de saber o que quer dizer com essa palavra louco. Quer dizer desajustado, mentalmente doente, com ideias peculiares, neurótico? Todas essas coisas então implícitas na palavra louco. Quem é o juiz? Você, eu ou algum outro? É a pessoa louca a que julga quem está louco e quem não está? Quando você julga se o que lhe fala está equilibrado ou desequilibrado, não é o julgamento parte da loucura desse mundo? Como julgar alguém sem saber nada sobre ele, exceto sua reputação, a imagem que se tem dele? Se julgar de acordo com a reputação e a propaganda que você absorveu, está capacitado para julgar? Emitir um julgamento implica vaidade. Não importa que o juiz seja neurótico ou não, sempre há vaidade. Pode a vaidade perceber o que é verdadeiro? Não se necessita grande humildade para olhar, para compreender, para amar? Senhor, uma das coisas mais difíceis é estar ajuizado nesse mundo anormal e desequilibrado. Prudência implica não ter ilusões, não ter imagem alguma de você mesmo ou de outro. Você diz, sou isso,
sou aquilo, sou grande, sou pequeno, sou bom, sou nobre. Todos esses cognomes são imagens de nós mesmos. Quando temos uma imagem de si mesmo, certamente não está ajuizado e vive em um mundo de ilusão. Temo que a maioria de nós vive assim. Quando você se chama a si mesmo holandês, me perdoe por falar assim, não está totalmente equilibrado. Você se separa a si mesmo igual a outros o fazendo quando se chamam a si mesmo hindus. Essas divisões nacionalistas e religiosas, com seus exércitos e seus sacerdotes, evidenciam um estado de desequilíbrio mental. Podemos compreender a violência sem ter o oposto dela? Quando a mente quer continuar com a violência, convida o ideal da não violência. Olhe, isso é muito singelo. Desejo continuar sendo violento, o qual é o que sou e o que são os seres humanos brutais. Mas tem a tradição que durante 10.000 anos há dito, cultivem a não violência. Assim, pois, existe o fato de que sou violento e o pensamento que diz, olha, tem que ser não violento. Esse é o meu condicionamento. Como vou libertar-me de meu condicionamento de modo que possa observar, que possa permanecer com a violência, passar por ela, compreendê-la e lhe pôr fim? Não só no nível superficial, mas também profundamente no chamado nível inconsciente. Como pode a mente evitar ser apanhada no ideal? É essa a pergunta? Escutem, por favor. Não estamos falando de Martin Luther King, do Sr. Gandhi ou de X, Z e Z. Não nos concerne absolutamente essas pessoas. Eles têm seus ideais, seu condicionamento, suas ambições políticas e não estou interessado em nada disso. Estamos tratando com o que somos nós, vocês e eu, como seres humanos. Como seres humanos somos violentos, estamos condicionados pela tradição, a propaganda e a cultura para criar os opostos. Usamos o oposto quando nos convém e não usamos quando não nos convém. Usamos na política ou espiritualmente de diferentes maneiras. Mas o que estamos dizendo é que quando a mente deseja permanecer com a violência e compreendê-la totalmente, venha misturá-la a tradição e o hábito. E eles dizem, deve ter o ideal da não violência. Existe o fato e existe a tradição. Como vai a mente romper com a tradição para dedicar toda a sua atenção à violência? Esse é o problema. Compreenderam? Existe o fato de que sou violento e existe a tradição que diz que não devo ser. Agora vou olhar unicamente a tradição, não a violência. Se aquela interferir com minha necessidade de emprestar atenção à violência, por que interfere? Não me interessa compreender a violência, a não ser compreender por que intervém a tradição. Vocês entendem? Disposto a atenção a isso, e então já não há interferência. Assim descubro porque a tradição joga um papel tão importante na vida de um. A tradição é um hábito. Já se trate do hábito de fumar, de beber, do hábito sexual ou do hábito de perorar, porque vivemos em hábitos. Damos-nos conta deles? Damos-nos conta de nossas tradições? Se vocês não aderem conta completamente, se não compreenderem a tradição, o hábito, a rotina, então isso indevidamente afetará e interferirá com o que desejam observar. Uma das coisas mais fáceis de fazer é viver em hábitos, mas rompê-los implica muitas coisas. Por exemplo, posso perder meu emprego,
Tenho medo de romper com eles porque viver em hábitos me dá segurança, me confere certeza, já que todos os outros seres humanos fazem o mesmo. Despertar em um mundo holandês e dizer, opa, eu não sou holandês, provoca um sobressalto. Assim surge o medo. E se disserem, estou contra toda essa ordem estabelecida que é desordem, serão rechaçados. Então, têm medo e o aceitam. A tradição joga um papel extraordinariamente importante na vida. Trataram alguma vez de comer um alimento ao qual não estão acostumados? Tentem fazer e verão como se rebelam o estômago e a língua. Se tivermos o hábito de fumar, continuará fumando e consumirá anos lutando para romper com esse hábito. Portanto, a mente encontra segurança nos hábitos ao dizer minha família, meus filhos, minha casa, meus móveis. Quando dizemos meus móveis, somos esses móveis. Você poderá rir, mas quando lhe tiram esses móveis que ama, irrita-se, porque você é esses móveis, essa casa, esse dinheiro, essa bandeira. Viver assim não é só viver uma vida superficial e tola, mas sim implica viver na rotina e o aborrecimento. E quando se vive na rotina e o aborrecimento, a violência é inevitável. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!